Fala aí, meu amigo estudante, minha amiga estudante, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao canal do professor Abimael. Vamos para mais um vídeo aí da aula do concurso dos Correios. Hoje nós vamos abordar, na minha opinião, um dos assuntos mais puxados aí desse concurso, que é a função quadrática. Então estarei aqui resolvendo várias questões da banca IBFC, que é a banca organizadora do concurso dos Correios, sobre esse assunto. E aí, mais uma vez, tudo que eu quero pedir para você, assim, de coração mesmo, é que tu deixe um like no vídeo, compartilhe o vídeo com aquele amigo seu, com aquela sua amiga que vai prestar concurso dos Correios e, claro, não deixa de assinar o nosso canal. Para assinar é simples pra caramba, é só clicar nesse botãozinho vermelhinho que está aparecendo no cantinho da tela, caso você esteja me assistindo por um computador. Mas, se você estiver me assistindo por um aparelho de celular, tem um botão aqui embaixo onde está escrito inscrever-se. Clica nele aí, torne-se assinante do canal e fique por dentro de todos os vídeos que eu tenho postado aqui durante a semana para o concurso dos Correios. Inclusive, dá uma olhadinha lá na playlist dos Correios, que eu vou também deixar aqui no final, para você ficar por dentro aí dos nossos vídeos. Belezinha? Então, bora para o vídeo, que eu tenho certeza absoluta que essa aula muito vai contribuir para o teu sucesso no concurso dos Correios. DJ, libera o som. Bom, vamos começar a falar sobre a função de segundo grau, também conhecida como função quadrática, beleza? Ela é uma função que vem definida da seguinte maneira: f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Por que ela é chamada de função do segundo grau ou quadrática? Porque ela é um polinômio do segundo grau, tá bom? Não é porque é uma função que é ensinada no segundo grau, antigo segundo grau, que hoje se fala ensino médio, né? Não é por causa disso não. Ela é chamada de função do segundo grau porque ela é um polinômio do segundo grau. Da mesma forma que a função afim, que nós vimos na aula anterior, que eu vou colocar aqui no final desse vídeo, é uma função do primeiro grau, porque ela é uma equação do primeiro grau, tá bom? Um polinômio do primeiro grau. Bom, aí eu quero focar, primeiramente, nesses dois parâmetros aqui, ó, o A e o C. Só lembrar de uma coisa: quando a função ela vem com os três coeficientes, nós dizemos que ela está completa, tá? Mas para que isso daqui seja uma função de segundo grau, necessariamente não precisa ela estar completa não, tá? Uma função apenas com o A, ela é também considerada uma função de segundo grau. Ou ela pode vir assim, ou ela pode vir assim. Nos dois últimos casos, são as consideradas incompletas. Mas todas são função quadrática, beleza? Tá? O único que não pode deixar de acontecer aqui é o termo do x ao quadrado, que aí deixa de ser uma função quadrática. Tá bom? Vamos primeiro focar no A, para a gente saber o que esse A faz, tá bom? O que esse A faz? Olha, na aula anterior de função que eu dei, quando eu falei sobre função do primeiro grau, né, eu disse que a função do primeiro grau, o seu gráfico era sempre uma reta, né? Ou ele tinha uma reta cuja inclinação era assim, cuja inclinação era assim, ou assim, né? Com essa inclinação aqui era quando o A ele era positivo
e com essa aqui é quando ele era negativo. Então, a gente aprendeu que numa função do primeiro grau, o gráfico é sempre uma reta. Agora, na função do segundo grau, o gráfico é uma parábola. Parábola. Ih, professor, o que é uma parábola? Eu vou fazer um desenho aqui para você do que seria uma parábola. Deixa eu pegar aqui. Seria isso aqui, ó. Tá? Parábola é isso aqui. Essa daqui, deixa eu apagar isso aqui agora. Essa parábola aqui, ela tem a sua concavidade voltada para cima. Concavidade voltada. Espera aí, deixa eu só botar mais para cá. Voltada para cima. Tem um outro tipo de parábola, tá? Que é essa daqui, ó. Essa daqui, a sua concavidade é voltada para baixo. Tá bom? Concavidade para cima, concavidade para baixo. Tá bom? Essas bolinhas aqui, ó, o que seria isso aqui? São as raízes da equação do segundo grau que formam a função quadrática. x1 e x2. Tá? Ou seja, quando você estava aprendendo a resolver a equação do segundo grau lá no 9º ano, você estava aprendendo também a determinar quais são os pontos onde a parábola vai cortar o eixo de x, já que isso daqui é o eixo de x, tá bom? Aqui é onde a parábola corta o eixo de x. Beleza? O eixo das abscissas. Tudo bem? Beleza. Então, toda vez que você pega uma equação do segundo grau e você resolve ela e você acha as raízes, quando você tem raízes diferentes, como é o caso aqui, a parábola ela vai cortar o eixo de x exatamente nas raízes de uma equação do segundo grau. Agora, quando é que a parábola tem essa concavidade voltada para cima e quando é que ela tem concavidade voltada para baixo? Essa daqui, por exemplo, é o que eu chamo ela de feliz, tá bom? Porque se você botar aqui, ó, um olhinho e um narizinho, olha lá, tá feliz, tá sorrindo. Essa aqui é a que eu chamo de triste. Porque se você bota também um olhinho e um narizinho, vai mostrar que ela tá meio tristinha, tá bom? Então, quando é que a parábola ela é feliz e quando ela é triste? Vou mostrar aqui agora no GeoGebra. Olha, como eu disse, eu quero focar no estudo do A e do C da função quadrática. Então, esse A aqui valendo 1, se eu botar ele valendo 2, será que muda a concavidade da parábola? Muda não.
se eu colocasse o A valendo 3, será que muda? Também não. Então, quando o A ele é positivo, aí vamos voltar lá. Quando o A é positivo, é quando a minha função ela é feliz. Ela vai ter esse formato aqui, a parábola. Ah, professor, então quer dizer que quando ele for negativo, é quando ela vai ser triste? Exatamente. Vou mostrar isso aqui para você. Ó. Quando eu boto A valendo um valor negativo, olha lá, ela já ficou triste. Ah, então o A é aquele que vai dar a concavidade da parábola, professor? Isso mesmo. O A é o carinha que vai dar a concavidade da parábola. Se ele for positivo, ele vai dar a concavidade voltada para cima. Se ele for negativo, a concavidade voltada para baixo. Porém, para que você não fique tentando memorizar isso, basta você saber o seguinte, se o A for positivo, a parábola ela é feliz. Se o A for negativo, a parábola é triste. Tá bom? Ok. E o C, hein? Deixa eu botar isso para cá, assim. Peraí. E o C? É negativo. Bom, deixa eu botar aqui agora um eixo das ordenadas aqui, assim, no meu gráfico. Aqui e aqui. Esse daqui é o Y, tá bom? Lá do plano cartesiano. Porque se a parábola ela tem pontos que ela corta no eixo de x, ela também vai ter ponto que corta no eixo de y, certo? No eixo de x eu acabei de falar para você que são as raízes da equação do segundo grau, sabe? Quando você pega uma equação do segundo grau, você resolve lá usando a fórmula do delta, que a gente já vai falar dela aqui, tá? Tu vai lá, tu resolve uma equação do segundo grau, aí tu achou as raízes, x1 e x2. Logo, se você achou as raízes x1 e x2, essas raízes, elas são os pontos onde a parábola vai cortar o eixo de x, correto? Agora, existe um ponto também de extrema importância, que é o ponto onde a parábola corta o eixo de y. Lembrando que a parábola ela vai cortar no eixo de x em, no máximo, 2 pontos. Ela pode cortar em um ponto apenas, tá? E pode também não cortar. A gente vai falar de tudo isso aqui nessa aula. Agora, ela corta o eixo de y em apenas um ponto, e é esse ponto que eu vou mostrar para você agora, olhando aqui no GeoGebra. Observa aqui nesse gráfico que eu tenho aqui, que a minha parábola ela está cortando o eixo de y lá no ponto 4, tá vendo? Aqui tem os coeficientes A, B e C. Se eu colocar o C valendo 3, olha onde a parábola corta o eixo de y. No 3. Se eu botar o C valendo 1, ela passa no 1. Se eu botar valendo 0, ela passa lá no 0, aqui. Ah, professor, então quer dizer que a parábola, ela corta o eixo de y sempre no ponto C? Exatamente. E aí é o seguinte, quando esse C ele é positivo, ela vai passar aqui, ó,
Aqui é o ponto C. Esse C positivo. Tá bom? E quando C for negativo, ela vai passar aqui, ó. Lá embaixo. Negativo. Então, agora você aprendeu o quê? Que a parábola, ela corta o eixo de x em 2 pontos. E quem são esses pontos? São as raízes de uma equação de segundo grau. A parábola vai cortar o eixo de y sempre no ponto C. Então, quer dizer que quando C for nulo, ou seja, quando não existir C, ela vai passar exatamente na origem do plano cartesiano. Beleza? Então, memoriza isso daí para a gente não esquecer mais. Olha, deixa eu apagar aqui as minhas carinhas. Deixa eu falar uma outra coisa para você, estudante. Esse gráfico que eu estou colocando aqui, ele encontra-se no plano cartesiano, correto? O plano cartesiano é aquele plano que é chamado de R2, é o plano em 2 dimensões. Então, se ele é um plano, se esse gráfico ele encontra-se no plano cartesiano, significa que essa parábola aqui, cada ponto que faz parte dessa parábola, cada ponto ele vai ter uma coordenada no eixo de x e outra no eixo de y. Beleza? Olha, eu vou me atentar para esse ponto aqui, ó. Esse aqui, ó. E esse daqui. Esse ponto aqui que eu botei em vermelho, ele é chamado de vértice da parábola. E aí, nesse caso, todo vértice, ou melhor, todo ponto, como ele tem uma coordenada x e uma coordenada y, esse daqui não vai ser diferente. Ele vai ter uma coordenada no eixo de x e uma outra no eixo de y. Aqui, ó. No eixo de x e no eixo de y. Correto? Ok. Aí, vamos lá. Essa daqui do eixo de x, ela é chamada de x do vértice. Espera aí. X do vértice. Logo, essa daqui é o y do vértice. Aqui é a mesma coisa e aqui também. Só que esse ponto aqui, ele é a parte mais baixa dessa parábola, porque olha só o que está acontecendo aqui, ó. Veja, essa parábola, ela vem assim, ó, ela vem descendo, descendo. Quando ela chega aqui, ó, ela começa a subir, ó. Tá vendo? Então, ela desce ao seu menor ponto possível que ela pode descer. Logo, esse ponto aqui, ó, ele vai ser chamado de ponto de mínimo. Por que ele é chamado de ponto de mínimo, professor? Por causa disso aqui, ó, você está vendo? Ela vem descendo, 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 descendo. Quando chega aqui embaixo, quando chega nesse ponto, que a gente chamou de vértice, quando ela atinge o vértice, é o lugar mais baixo que ela consegue chegar. É o famoso fundo do poço. Dali para lá não tem mais como cair. Então, ela só tem um jeito, começa a subir. Aí vai até uma palavra filosófica aqui do professor.
Quando você se sentir no fundo do poço, saiba que agora é a hora da tua virada, porque você não tem mais para onde cair, você só tem para subir agora. Então é a hora que tu tem que dar aquela engrenada na vida e começar a decolar. Beleza? Agora, olha nesse outra situação aqui. Nesse caso aqui, ela faz o processo contrário. Ela começa, ó, peraí, ela começa subindo, ó, ela vai subindo, 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 subindo. Quando ela chega no seu ponto mais alto, aí não tem outro jeito a não ser começar a cair, ó. Beleza? Ah, então esse daqui, ó, é o ponto mais alto, né? É o ponto máximo onde ela consegue chegar. Ponto de máximo. Tá bom? Ponto de máximo. Ô, professor, então quer dizer que quando a minha parábola ela for feliz, ela vai ter ponto de mínimo? E quando ela for triste, ela vai ter ponto de máximo? Exatamente isso. Quando a parábola for feliz, ela vai ter ponto de mínimo. Quando ela for triste, ela vai ter ponto de máximo. Uma outra forma de você também memorizar se a parábola tem ponto de mínimo ou ponto de máximo é saber se o y do vértice ele vai dar positivo ou se ele vai dar negativo. Se ele der negativo, ponto de mínimo. Se ele der positivo, ponto de máximo. Porém, óbvio que a melhor forma de você saber se a tua parábola vai ter ponto de mínimo ou de máximo é saber se ela é feliz ou triste. Quando é que ela é feliz? É quando o A é negativo. Ou, desculpa, quando o A é positivo. Ah, então quando o A for positivo, ela vai ter ponto de mínimo. Isso aí. Quando é que ela é triste? É quando o A é negativo. Ah, então quando o A for negativo, ela vai ter ponto de máximo? Exatamente isso. Quando o A for negativo, ponto de máximo. Quando o A for positivo, ponto de mínimo. Beleza? Ok. Agora, eu vou determinar para você como que a gente encontra o x do vértice e o y do vértice. Vamos para um outro quadro aqui, onde eu vou colocar de novo as minhas parábolas lá. Tá bom? Vou colocar essa aqui. E essa daqui. Beleza. Aí vou fazer o meu eixo Y aqui também. Assim. Não, vermelho não, preto. Aqui e aqui. Y. Aqui é o X. E o Y. Certo? Beleza. O vértice da parábola está aqui. Tá bom? E aqui. Aí você tem aqui não. O x do vértice e o y do vértice. X do vértice e o y do vértice. Beleza. Vamos supor que eu tenha essa equação aqui, essa função. F de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6.
Aí a gente resolve essa equação do segundo grau aqui. Delta B ao quadrado menos 4AC. Aí você tem que o delta seria menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Esse delta vai dar 1, tá bom? Que é 25 menos 24. O x vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O sinal de menos, na matemática, na física, ele sempre vai indicar o oposto, tá bom? Então, o oposto de menos 5 é mais 5. Mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 2. Isso aqui vai dar 5 mais ou menos 1 sobre 2. Então, você tem x1, 5 menos 1 sobre 2, que dá 4 sobre 2, que é igual a 2. E x2, que é 5 mais 1 sobre 2. Isso aqui vai dar 6 sobre 2, que vai dar 3. Então, as raízes seriam 2 e 3. Eu vou botar aqui 2 e 3. Tá bom? Beleza. Como que eu acho esse ponto aqui? O x do vértice. Bom, para isso, eu vou fazer assim. Se eu somasse essas raízes aqui, a soma daria 2 mais 3. Dá 5. Certo? E o produto seria 2 vezes 3, que daria 6. Olha a conclusão que a gente pode chegar aqui. Esse 5, ele é o oposto do menos 5. Ou seja, o oposto do B. O oposto do B a gente representa assim, como menos B. Se eu dividir isso aqui por 1, eu vou alterar o valor da soma? Não. Não vou alterar o valor da soma. Logo, esse 1, lá na equação, ele vale o valor do A. Então o senhor quer dizer, professor, que a soma das raízes ela pode ser calculada fazendo menos B sobre A? Isso mesmo. Da mesma forma que o produto seria... O 6 é exatamente o C. Aqui, ó. C. Que se eu dividir também por 1, que é a mesma coisa que dividir por A, não vai alterar em nada. Então, a conclusão que eu chego é que a soma das raízes de uma equação do segundo grau é dada como menos B sobre A. Agora, se você olhar para esse desenho que está aqui, você vai ver que esse x do vértice, ele está exatamente no meio de 2 e 3. Tá? Exatamente no meio. Então, significa o seguinte, se eu pegar 2 e somar com 3 e dividir por 2, que dá 2,5, eu vou ter o valor do x do vértice. Ah, professor, então o x do vértice, ele é a metade da soma? É. Metade da soma das raízes. Ele é metade da soma das raízes. Certo?
Ok. Metade da soma. A soma não é isso aqui, menos b sobre a? Metade seria botar um 2 aqui embaixo. Então, qual é a fórmula do x do vértice? É essa aqui, ó. Menos b sobre 2a. Agora, se eu colocar, vamos botar essa função lá no GeoGebra, porque eu quero descobrir esse ponto aqui, ó, o y do vértice. Então, eu vou botar aqui assim, o b valendo menos 5, né? E o c valendo 6. Olha lá. Era assim? Beleza. Então, o nosso gráfico está aqui desse jeito. Ok? Veja, o y do vértice, ele está batendo aqui, ó, entre 0 e menos 1. Tá bom? Entre 0 e menos 1. É onde está batendo o y do vértice. Valor bem pequenininho mesmo. Isso daqui não é... Isso aqui não é... Não chega nem perto de 1, né? Porque o 1 está aqui embaixo, lá. O menos 1, no caso. Veja, esse valor, como ele é metade de 1... metade não, como ele é menor que 1, pô, quem é que deu 1? Não foi o delta? Então, o y do vértice, você calcula ele fazendo menos delta sobre 4a. Por que é menos delta? Ora, o delta não deu positivo? O y do vértice não está aqui embaixo? Poxa, então tem que ser menos delta, o oposto do delta. Ah, então o y do vértice eu calculo fazendo menos delta sobre 4a? Isso aí. Tá? Então, essas são as fórmulas do x do vértice e do y do vértice. Ok? Então, agora eu acho que a gente já tem material suficiente para a gente começar a resolver nossos problemas. Então, vamos para o primeiro aí. Podemos afirmar que na função f de x igual menos 2x ao quadrado mais 4x mais 12, tem-se o valor máximo nas coordenadas. Então, vamos botar aqui, ó, f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 4x mais 12. Ok. Como ele está falando de valor máximo, vou importar esse gráfico aqui, ó. Vou botar ele aqui. Aonde estaria o meu valor máximo? Aqui em cima. Esse aqui é o meu valor máximo. E aí, vamos lá, se eu colocar aqui o meu eixo y, esse aqui é o meu valor máximo. Ó. Meu valor máximo está aqui, ó. No y do vértice. Tá? Aqui é o meu valor máximo. E aí, como é que eu acho esse y do vértice aí? Bom, vamos fazer o delta? Aqui você tem o seguinte, o A, que vale menos 2, o B vale 4 e o C vale 12, certo? Vamos fazer o delta. B ao quadrado menos 4ac. Vai ficar assim. O B vale 4, o A menos 2 e o C 12. Então, 4 ao quadrado dá 16. Pode fazer toda a multiplicação normal e aí conta só os sinais de menos. Se der 2, é porque é par positivo. Se der ímpar, negativo.
Então, isso aqui vai dar mais 96. Tá? 8 vezes 12. E aí, fazendo a continha aqui, vai dar 12 vai 1, 10 com 1, 11. Delta deu 112. O y do vértice vai ser igual menos delta sobre 4A. Então, menos 112 dividido por 4 vezes A. 4 vezes menos 2. Isso aqui dá menos 112 dividido por 8. Quanto vai dar isso? 14, né? 14. Aonde é que tem 14 para o y do vértice? Aqui na letra D. Quem seria aquele 1 ali, professor? O 1 seria o x do vértice, cara. Tá bom? Seria o x do vértice. Só não pega como base esse meu desenho aqui, tá bom? Esse meu desenho aqui eu só coloquei ele aqui porque ele estava falando de ponto de máximo e tal. Então, parábola seria essa daí. Mas, assim, não pega esse aqui como base, não. Tá legal? Isso aqui é só para a gente se orientar, para saber onde é que está o y do vértice, positivo ou negativo, entendeu? Mas aí deu 14, resposta D de Deus. Vamos para a próxima? Uma função real dada por f de x igual a menos x ao quadrado mais 4x mais 6 igual a 0. Tem um valor. Olha, vamos lá. O A não é negativo? É. Se o A é negativo, deixa eu vou tirar esse aqui. Espera aí. Deixar só assim agora. E vou copiar. Pronto. E vou colocar aqui. Prontinho. O A é negativo, a parábola é assim, ó. A concavidade dela é voltada para baixo. Ela é triste. Então, ela vai ter o quê? Ponto de mínimo ou ponto de máximo? Ela vai ter ponto de máximo. Ó. Ela vai ter ponto de máximo. Aqui. Certo? O y do vértice vai ser positivo. Então, ela tem ponto de máximo. Tá bom? Ponto de máximo. Ponto de máximo. Então, ela não pode ter ponto de mínimo. Tá bom? Isso aqui já vai tudo eliminando. Mínimo ela não tem. Já restou 3 opções para você. Como é que eu acho o ponto de máximo da parábola? Menos delta sobre 4A. Então, vamos fazer esse cálculo aí? Primeiro, a gente faz o delta. B ao quadrado menos 4AC. Sou obrigado a saber essa fórmula? Sim. Então, como é que eu vou memorizar essa fórmula, professor? Escrevendo ela toda vez que você precisar usá-la. Então, aqui vai dar o B é 4 menos 4 vezes A vezes C. O A é menos 1 e o C é 6.
aqui vai dar 4 ao quadrado, 16, e aqui vai dar mais 24, totalizando 40, né? Como é que eu faço o cálculo do y do vértice? Menos delta sobre 4a. Menos 40 dividido por 4a. 4 vezes a. Pô, isso aqui dá menos 40 dividido por menos 4. Vai dar 10, né? Então, esse valor aqui, ó, é 10. Máximo no valor de 10. Para x igual a 2. O x, no caso que ele se refere, é esse aqui, ó, o x do vértice. Tá bom? Mas eu achei aí o valor resposta D também. D de Deus. Se você colocar aquele x ali valendo 2, botar assim, ó, f de 2. Então, aonde tem x, eu coloco 2. Assim. Será que dá 10 mesmo? Dá. Olha só. Menos 2 ao quadrado é menos 4. Não é mais 4, não? Não. Aqui não tem o parênteses. 4 vezes 2 dá 8. Somado com 6 dá 14. 14 menos 4 vai dar 10. Então, a resposta aí realmente é letra D. Bem fácil, né? Pô, bem fácil, bem fácil. Vamos para mais um aí. Questão 3. Uma equação de segundo grau pode ser representada graficamente por uma parábola. Falei disso, né? Que é uma curva simétrica que tem um ponto máximo ou mínimo, chamado de vértice. Portanto, as coordenadas x do vértice da parábola da equação será... Olha, o x do vértice... Vamos lá, eu botei aqui a equação, né? Assim. Menos x mais 5 vezes x mais 1. O x do vértice é a metade da soma das raízes. Então, vamos aplicar primeiro aqui a propriedade distributiva da multiplicação. Essa aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, x. Agora aqui, ó, 5 vezes x, 5x. 5 vezes 1, 5. Resolve tudo que está lá dentro. Vai dar x ao quadrado mais 6x mais 5. Como eu disse, o sinal de menos, ele indica o oposto de alguma coisa. Então, daria menos x ao quadrado menos 6x menos 5. Isso aqui é a função quadrática. Onde você tem aqui, ó, o a valendo menos 1, o b valendo menos 6, né? E o c valendo menos 5. Certo? O x do vértice, ele é determinado você calculando menos b sobre 2a, já que ele representa a metade da soma das raízes. Então, seria, como eu ensinei para você, estudante, o sinal de menos ele indica o oposto, né?
Menos b é o oposto do b. Qual é o oposto de menos 6? 6. Dividido por 2a. 2 vezes a. Então, isso aqui vai dar 6 dividido por menos 2. Isso vai dar menos 3. E essa resposta encontra-se aqui na letra A. Tá bom? É isso aí. Essa questãozinha aí, ela é bem chatinha, porque o sinal de menos aqui antes do parênteses, ele pode confundir, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Vamos para mais um aí. A questão 4 diz assim, a conhecida fórmula de Bhaskara. Eu não gosto de usar esse nome porque a fórmula não é de Bhaskara, tá bom? A fórmula é fórmula da equação do segundo grau, não foi feita por Bhaskara. Só aqui no Brasil que inventaram isso. Mas tudo bem, vamos lá. A conhecida fórmula de Bhaskara é um método para encontrar raízes reais de uma função quadrática. No processo deste método, as raízes são encontradas fazendo uso dos coeficientes das equações no formato y igual a x² mais bx mais c, com a, b e c pertencendo ao conjunto dos números reais e com a diferente de zero. Aquilo que eu disse, né? Se o a for zero, a função não é do segundo grau. Sendo assim, a função dada por f de x igual a 4x² menos 4x mais 1 possui como raízes os números. Bom, para isso a gente vai ter que resolver a equação do segundo grau que está aqui. Então, eu vou pegar esse valor aqui de 4x², né? 4x² menos 4x mais 1 e vou igualar a zero. Tá bom? Então, aqui você tem o a valendo 4, o b valendo menos 4, o c valendo 1. Vamos achar as raízes. Primeiro fazemos o delta, que é o discriminante da equação. b² menos 4ac. Então, eu vou ter aqui no lugar de b, eu vou botar o menos 4. No lugar de a, eu vou botar 4. E no lugar de c, eu vou botar 1. Então, isso aqui vai dar menos 4² vai dar 16. Menos 4 vezes 4 dá menos 16. Menos 16 vezes 1 dá menos 16. E aí o delta deu zero. Aí eu quero falar umas coisinhas aqui para vocês. Vou voltar lá no primeiro quadro. Eu vou apagar isso aqui tudo. Quando você tem o delta, delta maior que zero, o famoso delta positivo. Aqui você vai ter duas raízes reais e diferentes. Quando o delta for negativo, ou seja, menor que zero, né? Não existe raiz. Não existe raiz real. E quando ele for igual a zero, que é o nosso caso lá? Aqui nesse caso, serão duas raízes reais
e iguais. Ou também pode ser considerado assim, ó, ou uma raiz dupla. Tá? Uma raiz dupla. Bom, no primeiro caso, são duas raízes reais e diferentes. Isso significa que a parábola vai cortar o eixo de x em 2 pontos. Tá bom? Ela corta em 2 pontos. Assim. Delta negativo não tem raiz. Significa que ela não vai tocar o eixo de x. Ela não toca o eixo de x. E quando o delta for igual a zero? Uma raiz dupla, né? Então, ela vai passar tangenciando aqui, ó, o eixo de x. Tá bom? É isso. Aqui é x1, x2, x1, x2. Aqui não existe raiz e aqui é uma raiz dupla. Tá bom? É isso. Então, agora, voltando lá para o nosso problema, agora você já sabe, delta positivo, duas raízes reais e diferentes. Delta negativo, não tem raiz. Delta igual a zero, uma raiz dupla. Então, tá. Voltando aqui agora para o nosso probleminha, que é esse aqui. Não, não é esse aqui, é esse aqui. Delta deu zero. Se o delta deu zero, é só você olhar para a opção e verificar que o único lugar que você tem uma raiz dupla ou duas raízes iguais é justamente na letra D de Deus. Parece que só gostam da letra D de Deus. Beleza? Então tá aí. Vamos para mais um? Número 5, fala assim, ó, uma função do segundo grau representada por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c tem raízes iguais a x1 valendo 2 e x2 valendo 4. Nessas condições, a soma dos coeficientes a, b e c da função, sabendo que a vale 1, é igual a... Olha só, a função é definida assim, né? f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. E aí o nosso a, eu já tenho que vale 1. Então, já tenho que a minha função vai ficar assim, ó. X ao quadrado mais bx mais c. Certo? Beleza. A soma das raízes. Soma das raízes. Eu coloquei para você que era menos b sobre a. Então, eu tenho que menos b sobre 1 é igual a 2 mais 4. Menos b vai dar 6. Se a gente trocar de lugar aqui, vai ficar b igual a menos 6. Beleza, já encontrei o b, né? Agora, eu quero encontrar o c. Produto das raízes. Produto das raízes. C sobre A. Então, seria C sobre 1 igual a 2 vezes 4. O C é 8. Como eu quero A mais B mais C, então eu tenho 1 menos 6 mais 8. Isso aqui vai dar 3. E essa resposta encontra-se aqui na letra B de banco.
Tranquilaço, né? Bem tranquilo mesmo. Vamos para outra aí. O gráfico a seguir, ele representa uma equação quadrática. Assinale a alternativa que apresenta qual é essa equação. Olha, de cara que eu já sei que o meu C vale menos 4. Lembra que eu disse que o C é o ponto onde a parábola corta o eixo das ordenadas. E aí, nesse caso, o único que tem o C valendo menos 4 é na letra C. Acabou. Questão muito fácil quando você assiste aqui o vídeo comigo. Então, vamos para outra. Um polígono convexo de P lados possui um número de diagonais calculado pela equação P ao quadrado menos 3P dividido por 2. Este polígono ele contém 9 diagonais. Então, o seu número de lados é um polígono convexo de P lados possui o número de diagonais calculado pela equação. E ele possui 9 diagonais. Então, beleza, eu vou botar aqui, ó, P ao quadrado menos 3P sobre 2 tem que ser igual a 9. Passa esse 2 para cá, ó, multiplicando pelo 9. Então, vai dar P ao quadrado menos 3P igual a 18. Agora, joga o 18 para cá, ele vem negativo. Aí você resolve a equação, pois ele deseja saber o número de lados, ou seja, ele quer achar o n. Eu vou resolver isso aqui de duas formas, tá bom? Mas primeiro eu vou fazer pelo método normal, convencional. Aqui você tem o A valendo 1, o B valendo menos 3, o C valendo menos 18. Fazendo delta, B ao quadrado menos 4AC. Então, seria o B menos 3, o A vale 1 e o C menos 18. Isso aqui vai dar 9 mais 18 vezes 4 vai dar 72. Somado com 9 dá 81. Aí vamos achar as raízes. P é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, isso aqui vai ficar. O menos B, ele é o oposto do B. O oposto de menos 3 é 3. Mais ou menos raiz de 81, que é o delta, né? Dividido por 2A, 2A, 2 vezes A, né? 2 vezes 1. Então, isso aqui vai dar 3 mais ou menos 9 sobre 2. Aí, P1, 3 menos 9 sobre 2. Isso aqui vai dar menos 6 sobre 2, que vai dar menos 3. Cara, isso aqui não serve. E por que não, professor? Porque ele quer achar o número de lados de um polígono. Como é que eu vou dizer que o número de lados de um polígono é menos 3? P2', ou P2, melhor dizendo. 3 mais 9 sobre 2. Isso aqui vai dar 12 sobre 2, que vai dar 6. E essa resposta está aqui na letra A.
Certo? Ok. Isso daqui é você resolver pela fórmula da equação de segundo grau, que eu aconselho você fazer desse jeito. Agora, como numa prova o teu maior adversário é o horário, você também consegue fazer isso daqui sem precisar usar a fórmula da equação do segundo grau. Bastaria você resolver por soma e produto. Abre 2 parênteses. Em cada um deles, você coloca um P. Por quê, professor? Porque P vezes P, P ao quadrado. Como eu te expliquei anteriormente, esse daqui é o soma, esse aqui é o produto, quando A vale 1, né? Na matemática, o produto de dois números ele só é negativo se você tiver sinais diferentes. Então, um é menos e o outro é mais. Agora eu vou procurar os números que eu sei que multiplicado dão 18. Você tem o 3 vezes 6. Você tem o 2 e o 9. E você tem o 18 vezes 1. E não tem mais ninguém. Se eu colocar aqui, ou melhor dizendo, quem é que eu tenho que colocar no negativo e quem é que eu tenho que colocar no positivo? Aqui eu vou botar sempre o número maior. O número maior, ele fica com o sinal da soma. O sinal da soma é negativo, então o sinal da soma sempre fica com o número maior. Se eu colocar aqui o 9 e o 2, eu devo pegar esse aqui e igualar a 0. Eu ia achar como resposta 9 e menos 2. Só que 9 e menos 2, a soma não dá menos 3. O produto dá menos 18, mas a soma não dá menos 3. Porque a soma tem que dar menos 3 e o produto tem que dar menos 18. Então, eu posso colocar 9 e 2? Não, não posso. Da mesma forma também que eu não posso colocar 18 e 1. Os únicos que me servem é o 3 e o 6. Aqui, ó. Coloco o 6 aqui, sinal da soma fica sempre para o número maior, e aqui eu boto o 3. Então, aqui vai dar 6 e aqui vai dar menos 3. Veja que são os dois resultados que eu encontrei, 6 e menos 3. Lembrando, 6 somado com menos 3 vai dar, menos 6 somado com 3 vai dar menos 3 e menos 6 vezes 3 dá menos 18. Então, qual é a minha solução aqui? 6 e menos 3. Quantos lados tem esse polígono? Esse polígono tem 6 lados. Tá bom? Essa é a outra forma que você poderia fazer utilizando soma e produto. Mas eu sempre aconselho o aluno fazer pela fórmula da equação do segundo grau, pois por ali não tem como você errar. Tá legal? Vamos para o próximo aí. A função quadrática dada por f de x igual a x ao quadrado menos 2mx mais m possui duas raízes reais e iguais. Opa! Duas raízes reais e iguais é quando delta é igual a 0. Tá bom? Então, eu devo pegar essa equação aqui e resolver o delta dela. O delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. Então, eu tenho aqui o B é menos 2m, o A vale 1,
e o C vale M. Então, fazendo aqui, vai dar 4m ao quadrado menos 4m. Feito isso, é só igualar a zero agora. Porque como eu tenho duas raízes reais e iguais, delta igual a zero. Jogo o que é negativo para o outro lado, vai dar positivo. O que é m ao quadrado? Não é m vezes m? Então, bota assim, ó. Cancela o m com m, cancela o 4 com o 4, que vai dar 1. Então, o valor de m deu quanto? 1. Resposta. Quando os valores do número m forem iguais a 0 e 1. Está aqui na letra D. Tá? Essa é a nossa respostinha aí. Por que é 0 e 1, professor? Por que não ficou só o 1? Porque se eu fosse pegar aqui também, ó, eu poderia fazer isso aqui, tá? É que eu resolvi aqui de uma forma mais rápida para chegar no 1. Mas por que ele chegou no 0 e 1? É por causa disso aqui, ó. Coloca o 4m em evidência, você vai ter m menos 1 igual a 0. Então, dois números que multiplicados vão dar 0, um tem que ser 0. O outro pode ser o 1. Tá bom? Por isso que é 0 e 1, como está aqui. Beleza? Vamos para mais um? Considere a função do segundo grau f de x igual a x ao quadrado mais 2px mais p. O valor de p para que essa função tenha duas raízes reais e iguais. Olha só. Duas raízes reais e iguais. Delta igual a 0. Então, vamos lá. X ao quadrado mais 2px mais p igual a 0. Aqui o A vale 1, o B vale 2p e o C vale p. Delta b ao quadrado menos 4ac. Então, você vai ter aqui, ó, o B, quanto que vale o B? 2p, né? O A vale 1 e o C vale p. Então, isso aqui vai dar 4p ao quadrado menos 4p. Igualzinho o outro, tá vendo? Igualzinho o outro. Só igualar a 0 agora. 4p ao quadrado menos 4p igual a 0. Coloca 4p em evidência. Você tem p menos 1 igual a 0. Então, você vai ter um valor de p valendo 0, porque você tem dois valores multiplicando aqui, que vai resultar em 0. Quando dois números multiplicados vai dar 0? É porque quando um deles é 0. Então, um é 0 e o outro vai ser igual a 1. Então, você tem um valor de p valendo 0 e o outro valendo 1, resposta à letra C. Ó. Tá bom? Tá aqui. Bem fácil, bem fácil, bem fácil. Vamos para mais um aí. A função f de x igual a menos x ao quadrado mais 8x menos 12 representa em milhares de reais o custo na produção de x produtos de uma empresa. Nessas condições, o custo máximo na produção desse produto é igual a... Quando ele fala de custo máximo, o que ele quer na verdade? O ponto de máximo. Tá? Ponto de máximo. Como é que eu determino o ponto de máximo? Y do vértice igual a menos delta sobre 4A. Então, vamos fazer o delta, né? Primeiro a gente bota aqui, ó, menos x ao quadrado
mais 8x menos 12 igual a zero. O A vale menos 1, o B vale 8 e o C vale menos 12. Delta, B ao quadrado menos 4AC. Escrevendo sempre, você não esquece. O B vale 8. Ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, ou seja, vezes menos 1 vezes menos 12. 8 ao quadrado dá 64. Quantos sinais de menos aqui? Não tem 3? 3 é ímpar, então deu negativo. E aqui vai dar 48. Então, o meu delta aqui nesse caso vai dar 16. Ponto de máximo. Ponto de máximo. Que é o y do vértice. Menos delta sobre 4A. Menos 16 dividido por 4 vezes A. 4 vezes menos 1. Então, isso aqui dá menos 16 dividido por menos 4, isso aqui dá 4. 4.000. Resposta letra A. Tá bom? Resposta aí, letra A. Cara, não tem como tu não gabaritar matemática no correio assistindo minhas aulas. Sério, não tem como. É impossível você não gabaritar a matemática dos correios assistindo minhas aulas. Vamos para mais um aí. Questão 12. Substituindo o valor da raiz da função f de x, vamos botar aqui, f de x igual a menos 2x sobre 3 mais 4. Na função g de x, encontramos como resultado... Vamos lá. Como é que eu acho a raiz de uma função do primeiro grau? Eu falei isso no meu vídeo de função do primeiro grau. A raiz de uma função do primeiro grau é o valor de x que anula y, ou seja, é o valor de x quando y vale 0. Então, eu tenho que pegar isso aqui e igualar a 0. Assim. Vou pegar o que é negativo e mandar para o outro lado. Aí, positivo. Assim. Beleza? Agora, meu querido, você cancela o 2 com o 4, que vai dar 2 aqui, e aí você pega o 3 e leva para lá, multiplicando pelo 2, então o x vai dar 6. Só pegar agora esse valor e substituir ele aqui nessa função. Então, eu vou fazer o g de 6. Tá bom? Então, aqui vai ficar assim, ó. 6 ao quadrado menos 4 vezes 6 mais 5. Então, vai dar 36 menos 24 mais 5. Isso dá 41 menos 24. Isso aí vai dar 17. Está aqui na letra D. O povo gosta de uma letra D, né? Beleza. Esse aí é o valor. Tranquilaço, né? Vamos para mais uma aí. Massificar esse assunto. Soma das coordenadas do vértice da parábola. Lembra que eu falei das coordenadas do vértice?
Quais são as coordenadas do vértice? X do vértice, que é o menos b sobre 2a, e o y do vértice, que é o menos delta sobre 4a. Ele quer que ache as coordenadas e depois some os dois valores. Então, vamos primeiro para o mais fácil, o x do vértice. Quem é o b aqui? Pô, o b vale 8, né? Então, menos b é menos 8. Sobre 2a. 2 vezes a. 2 vezes menos 1. Então, isso aqui vai dar menos 8 dividido por menos 2. Isso aqui dá 4. Para achar o outro, vamos fazer o delta. B ao quadrado menos 4ac. Então, fica assim. O B vale 8, o A vale menos 1 e o C vale menos 12. Então, 8 ao quadrado é 64. Aqui, somei os sinais de menos, vai dar um número ímpar, então é negativo. 12 vezes 4, 48. Então, só fazendo essa continha, vai dar 16 positivo. Y do vértice, menos 16, dividido por 4a. 4 vezes menos 1. Então, isso aqui dá menos 16, dividido por menos 4, isso aqui dá 4. A soma x do vértice mais y do vértice vai dar quanto? 4 mais 4. 8. Resposta, letra C, de cheque. Bem fácil. Vamos para mais uma aí. Está acabando, hein? Está acabando. A função a de t igual a menos t ao quadrado mais 8t menos 7. Descreve a trajetória de uma bola arremessada para cima até atingir o solo, sendo t dado em minutos e a de t a altura em metros da bola em relação ao solo, a altura máxima que a bola vai atingir. Bom, a altura máxima é ponto de máximo. Então, vamos colocar aqui a função, né? A de t. Vamos botar assim. O a é de altura. Menos t ao quadrado, mais 8t, menos 7. Aqui tu tem o a valendo menos 1, o b valendo 8 e o c valendo menos 7. Aí, vamos lá. Vamos fazer o delta. B ao quadrado menos 4ac. Então, vai ficar assim. Ó. O B vale 8, o A menos 1 e o C menos 7. Então, 8 ao quadrado é 64. 3 sinais de menos, então vai dar negativo. 4 vezes 7, 28. Fazendo aqui a continha, vai dar 6, 36. Y do vértice. Menos delta sobre 4a. Então, vai ficar assim. Menos 36 dividido por 4 vezes o valor de a, que no caso é menos 1. Né? Então, vai dar menos 36 dividido por menos 4. Isso aqui dá 9. 9 metros. Letra D, como eu disse, o povo adora uma letra D.
Beleza? Para fechar a nossa aula, hein? E você sair daqui sabendo tudo de função quadrática para você arrebentar no concurso dos Correios. Lembrando sempre que eu falei na aula anterior, quando eu fiz aqui uma aula sobre regras de três compostos. Eu resolvi aqui, ó, essa aqui é a 15ª questão. Então, eu resolvi questões pra caramba. Agora, cabe a você, candidato, que vai gabaritar a prova de matemática dos Correios, porque é meu aluno. Cabe a você agora pegar outras questões de função quadrática, em qualquer livro de ensino médio aí tem. Pega essas questões, massifica, que tu vai arrebentar. Então, vamos lá. Questão 15, analisando as afirmativas. Se f de x igual a 3x menos 2, então f de 1/3 vale 1. Será que? Vamos ver? Olha, vamos fazer isso aqui, então. Vamos botar aqui assim. Pô, f de 1/3, né? F de 1/3 seria fazer isso aqui. No lugar de x, você vai botar 1/3. Então, vai ficar 3 vezes 1/3 menos 2. Cara, cancela o 3 com 3. Vai ficar 1 menos 2, que vai dar menos 1. Ele botou como 1. Então, isso daqui está errado. Errado. Espera aí. Vou até escrever aqui. Errado. A função f de x igual a menos 2x mais 4 é crescente para x maior que 2? Bom, primeiro você pega essa função aqui, igual a 0, para você achar a raiz. Aí é assim, menos 2x mais 4 igual a 0, 4 é igual a 2x, x igual a 2. Então, aí, você vai ter, assim, essa função, ela é decrescente, tá? Assim. Aí, a raiz estaria aqui, ó. Que raiz é essa? O 2. Ela é positiva para cá e negativa para cá. Tá bom? Aí ele fala assim, ela é crescente para x maior que 2. Pô, x maior que 2 é aqui, ó. X maior que 2 é aqui. Essa função ela não é crescente, ela é decrescente. Tá bom? Ela não seria crescente, porque o a é negativo. Então, ela é decrescente. Até porque, quanto maior for o x, menor seria o y. É decrescente. O valor mínimo da função x ao quadrado menos 4x mais 3 é igual a menos 1? Vamos ver. O valor mínimo é o y do vértice, né? Então, vamos fazer o delta aqui, ó. O delta seria b ao quadrado menos 4ac. Esse aqui está errado também. Então, ficaria assim. O b ao quadrado vai ser menos 4, né? Ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes 3, assim. Aqui vai dar 16 menos 12, que dá 4. O y do vértice vai dar menos 4 dividido por 4 vezes 1. Isso aqui vai dar menos 4 dividido por 4, que dá menos 1. O valor mínimo é menos 1. Isso aqui está correto.
Podemos dizer que são incorretas a 1 e a 2 somente. Olha qual é a resposta. D também. Todo mundo gosta da letra D. Então é isso. Ficou aqui mais um vídeo aula de matemática do concurso dos Correios aqui do canal do professor Abimael. Peço para você deixar um like, se inscrever e ficar ligado aí que vai aparecer mais vídeos como esse durante a semana para os Correios. Grande abraço aqui desse teu professor amigo e nos vemos na próxima aula. Valeu!